Olá, professora. Aqui é o Carlos Felipe, aluno do sétimo semestre de Pedagogia, e eu venho brincar um pouquinho com a tabelinha de aprendizagem de Geografia e História, com o embasamento na BNCC, né? O que a BNCC traz para a gente, né? Que somos educadores e para os educandos, né? Vamos lá brincar um pouquinho? Então vamos lá. Coluna 2, casinha 1. Coluna 2, casinha 1. Campos de experiência, né? Então, a BNCC ela traz a ideia de 5 campos de experiência, né? Para a educação básica. Ela traz a ideia do o eu, o outro e o nós, né? Do corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, né? A escuta, a fala, o pensamento e a imaginação, né? O espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. São 5 campos de experiências, né? Bem legal. Segunda, coluna 6, casinha 1. Traços, sons, cores e formas, né? É um dos 5 campos de experiência, né? Que a BNCC traz. O que esse campo traz, né? É a ideia de vivenciar vários tipos de linguagens, expressões e experiências, né? Então, ele carrega essa ideia, né? Que os alunos possam vivenciar vários tipos de linguagens, expressões, né? Se comunicar bem, se expressar, né? Por meio de várias formas, né? Por meio, você pode, os sons, as cores, as formas, né? Isso é bem rico, né? O vivenciar tipos de linguagens e expressões, isso é bem legal. Vamos lá, terceira. Segunda coluna, casinha 6 é a terceira competência da BNCC. A terceira competência da BNCC, ela é bem clara, né? Que é o repertório cultural, ou seja, a inclusão do aluno no mundo cultural e artístico. Ou seja, o aluno tem que estar envolvido no mundo cultural do seu meio, ou seja, no esporte, no lazer, na música, na dança, não importa qual seja essa manifestação cultural da sua comunidade, sendo que isso seja algo bom, ele tem que estar envolvido nesse meio, né? Isso é bem legal. Quarta, então vamos lá. É, é a casinha um, coluna um, casinha 6, né? Que vem trazer a ideia da, da BNCC na educação infantil, né? A BNCC na educação infantil, ela traz objetivos, vamos se dizer que bem claro, né? Qual é essa ideia? Ela estabelece a partir de um olhar de naturalização da identidade e da diferença, né? Ela traz essa ideia, tanto para a geografia, tanto para a história. A BNCC vem com essas ideias de desenvolver o ser em forma geral, né? Em forma ampla, né? Desenvolver o seu pensamento, o seu físico, o seu raciocínio, o seu cuidado com a saúde, né? O seu cuidado com a comunicação, o seu envolvimento na cultura, né? O lado de geografia, o seu pensamento espacial, o seu raciocínio geográfico, né? O se entender no mundo em relação à história, né? Como você se encontra, o seu ser, a formação da sua identidade, né? Isso é bem interessante mesmo, né? Vamos lá. 4, coluna 3. Coluna 4, casinha 3. Corpo, gestos e movimentos, né? O corpo, gestos e movimentos é uma dos 5 campos de experiência que a BNCC traz, né? Que estabelece relações, expressões, conhecer a si mesmo, conhecer o outro, o mundo e, sobretudo, a comunidade, né? Isso é bem interessante, né? É, é as relações, as expressões, né? Conhecer a si mesmo e o outro por meio das expressões e das relações, o se relacionar, o se comunicar, o transbordar, né? Como disse Mário Sérgio Cortella, e além da borda, né? Isso é bem interessante. Quinta vez, coluna 4, casinha 4, né? Que traz a ideia do espaço interacional. O que chega a ser o espaço interacional
é qualquer tipo de espaço, né? O espaço interacional, ele sempre vai ser diferente, né? Conforme mudam as pessoas e as relações estabelecidas ali. Os espaços, eles nunca vão ser iguais, mas eles vão ser interacionais, porque eles carregam o seu tipo de movimentação, de expressão, né? De grupo, né? Isso é bem legal, né? Ele é diferente, né? Ele muda conforme as relações estabelecidas nele pelas pessoas e pelas suas expressões, pelo seu envolvimento, a sua manifestação. Cada lugar tem suas características próprias, né? Tem o seu espaço interacional. Vamos lá. Casinha 4, coluna 6. 6. Escuta, fala, pensamento e imaginação. É um dos 5 campos de experiência também, né? É bem interessante mesmo. A escuta, a fala, o pensamento e a imaginação, a BNCC estimula isso, trazendo a ideia de estimular a criança a falar, a ouvir, a respeitar, né? A se comunicar bem, né? A desenvolver o seu pensamento, a praticar a sua imaginação, né? Isso é bem legal. Isso chega a ser um direito da criança também, né? O direito a pensar, a imaginar, a falar, né? E a escutar. Isso é bem legal mesmo, né? Mais uma. Casinha 3, coluna 2. Então vamos lá. Casinha 3, coluna 2, né? Que é a quinta competência da BNCC. Então, a quinta competência da BNCC ela é bem clara, é a cultura digital, ou seja, é levantar a importância do bom uso das tecnologias da informação. Ou seja, você ter uma ideia de que a tecnologia ela é boa e como você deve usar ela para melhorar a sociedade, né? Para desenvolver uma sociedade de qualidade. Ou seja, usar ela para o desenvolvimento científico dos estudos, se comunicar bem, de forma rápida, mas não deixar que isso ultrapasse o ser, o homem, como natural, né? Como o centro do, do universo, do mundo, né? Então é isso, você usar bem, você desenvolver um lado crítico e reflexivo em relação às TICs, né, que é as tecnologias da informação e da comunicação. Você saber lidar com elas no mundo, entender a evolução, né? Isso é bem interessante. Então, muito obrigado, chegamos ao fim da brincadeira.